Existe uma história que quase ninguém entende de verdade, porque quando você escuta pela primeira vez, parece apenas injustiça. Um homem traído, vendido, preso e esquecido. Mas o que está por trás disso é um dos padrões mais poderosos que existem. Um padrão que, até hoje, separa quem cresce de quem continua no mesmo lugar. E o mais estranho é que a maioria das pessoas passa por esse padrão e falha nele, sem perceber. Essa é a história de um homem que perdeu tudo, mas não perdeu o controle. E foi exatamente isso que mudou o destino dele. Enquanto muitos quebrariam, ele observava. Enquanto muitos reclamariam, ele se mantinha firme. Enquanto muitos desistiriam, ele continuava. E é aqui que tudo começa a ficar interessante, porque ele não venceu quando tudo deu certo. Ele começou a vencer quando tudo deu errado. E isso muda completamente o jogo, porque a maioria das pessoas acredita que precisa de condições perfeitas para crescer, mas a verdade é o oposto. As condições difíceis revelam quem está preparado. Agora pensa nisso. Quantas vezes você já desistiu porque as coisas não estavam do jeito que você queria? Quantas vezes você parou porque o resultado não veio rápido? Quantas vezes você deixou de fazer o certo porque ninguém estava vendo? Esse é o ponto. A maioria das pessoas não falha por falta de capacidade. Falha porque não sustenta o comportamento certo quando ninguém está olhando. E foi exatamente isso que diferenciou aquele homem. Mesmo sendo escravo, ele não agiu como vítima. Mesmo sendo injustiçado, ele não perdeu o foco. Mesmo sendo esquecido, ele não abandonou o próprio padrão. E isso é raro, muito raro, porque agir certo quando tudo está dando errado exige algo que a maioria não tem: controle interno. E esse é o primeiro passo da prosperidade. Não dinheiro, não oportunidade, mas controle. Controle sobre o que você faz, mesmo quando não quer. Controle sobre como você reage, mesmo quando tudo parece injusto. Controle sobre suas decisões, mesmo quando ninguém está vendo. E isso leva tempo, leva esforço, leva consistência, mas constrói algo que ninguém pode tirar de você. Agora, presta atenção nisso, porque aqui está o detalhe que muda tudo. Aquele homem não ficou esperando a oportunidade. Ele se preparou, mesmo sem saber quando ela viria. E quando a chance apareceu, ele já estava pronto. E é por isso que tantas pessoas perdem oportunidades. Não porque elas não existem, mas porque não estão preparadas quando surgem. E preparo não acontece de última hora. Acontece no processo. Acontece nos dias comuns. Acontece nas escolhas silenciosas. Acontece quando ninguém está olhando. E é exatamente aí que a maioria falha, porque subestima o invisível, subestima o que ninguém vê, subestima o que parece pequeno. Mas são essas pequenas decisões que constroem tudo, ou destroem tudo. E com o tempo, o padrão se revela. Quem manteve disciplina, cresce. Quem manteve foco, evolui. Quem manteve consistência, constrói. E quem não manteve, continua no mesmo lugar. Agora me responde com sinceridade. Você está construindo ou apenas reagindo? Você está se preparando ou apenas esperando? Porque a resposta para isso define completamente o seu futuro. E talvez o que está te travando hoje não seja falta de oportunidade, seja falta de consistência, seja falta de controle, seja falta de um padrão mais forte. Mas isso pode mudar a partir do momento em que você percebe, porque consciência é o início de qualquer transformação.
Agora, volta na história. Aquele homem não apenas continuou, ele evoluiu. Ele aprendeu com cada situação, ele se adaptou, ele melhorou. E por isso, quando a oportunidade apareceu, ele não apenas aproveitou, ele dominou. E esse é o ponto. Não basta chegar até a oportunidade. Você precisa estar preparado para sustentar. Porque crescer é uma coisa, se manter é outra completamente diferente. E é por isso que tanta gente sobe e depois cai. Porque não construiu base, não desenvolveu estrutura, não criou um padrão forte o suficiente. E sem padrão, não existe estabilidade. Tudo vira acaso, tudo vira sorte, e sorte não se sustenta. Agora, se você quer realmente mudar, precisa entender isso de forma definitiva. Você não constrói riqueza com intensidade. Você constrói com consistência. Não é o que você faz uma vez, é o que você repete todos os dias, mesmo sem vontade, mesmo sem resultado, mesmo sem reconhecimento. Porque é isso que constrói alguém diferente, alguém preparado, alguém capaz, alguém que não depende de circunstâncias. E quando você chega nesse nível, o jogo muda completamente, porque você para de esperar e começa a construir. E quem constrói não volta atrás. Se você chegou até aqui, eu realmente te agradeço, porque isso mostra que você está buscando algo além do comum. E se você quer continuar desenvolvendo esse tipo de mentalidade, se inscreve no canal. Aqui você vai encontrar ideias que não são óbvias, mas que fazem toda a diferença. E antes de sair, me responde uma coisa nos comentários. Você tem sido constante o suficiente ou está preso no ciclo de começar e parar? Pensa nisso, porque essa resposta pode estar definindo o seu futuro agora, porque essa resposta pode explicar exatamente onde você está hoje.